as nossas corrupções. E também Jesus nos fala para nós orarmos, declararmos a provisão sobre eles, declararmos sobre que haja paz sobre o nosso país e também que haja mudança, que eles encontrem pessoas de Deus e se tornem filhos de Deus, amém? Nós queremos orar lembrando que é bem provável que essa semana inteira a igreja ainda está fechada para cultos, mas você pode passar aqui durante o horário comercial para trazer o teu pedido de oração. Quero te convidar a você vir ao longo da semana, trazer o teu pedido de oração, deixar aqui no vaso, também para você poder trazer teu quilo de amor, tua oferta e teu dízimo. Amém, queridos? Nós cremos que é um tempo de nós nos manifestarmos. Nós realmente temos um coração grato. Enquanto nós oramos, enquanto nós cremos pela provisão do Senhor, nós também contribuímos, né? Você pode também estar contribuindo, seja depósito bancário, PicPay, ou passar durante a semana aqui na igreja para trazer teu dízimo, tua oferta e teu quilo de amor, porque a igreja jamais parou. As portas do templo podem estar hoje fechadas para receber você, mas as portas do céu estão sempre abertas para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor. Então venha, traga teu pedido de oração ao longo da semana. Pode mandar de forma virtual que nós escrevemos, mas se você quiser, quero te convidar você ao longo da semana vir aqui e depositar o teu pedido de oração. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos pelo mês de setembro. Nós queremos, ó Pai, na tua graça. O Senhor sabe as programações, Senhor, que estão no nosso coração como homens, mas o Senhor é que tem todo o domínio e o governo, ó Pai, sobre todas as coisas. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que o Senhor cuida da tua igreja. O Senhor é quem traz um espírito de paz. E nós oramos, Senhor, pelo mês de setembro. Nós oramos sobre o nosso país, pedindo, ó Pai, graça, sabedoria aos nossos governantes, ao executivo, ao legislativo e o judiciário, Pai. Nós não aceitamos guerra entre partidos, guerras políticas, ó Pai, que comprometam o teu povo, que comprometam os cidadãos dessa nação, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que haja um espírito de paz para governar o nosso país, Senhor. Nós, ó Pai, cremos, ó Pai, e declaramos bênção sobre os governadores, sobre o presidente, sobre os ministros, ó Pai, sobre o judiciário federal, sobre os deputados federais, sobre os senadores, ó Pai, crendo que o Senhor pode mudar todas as coisas, ó Pai, dá sabedoria, dá estratégias que vêm do alto, Pai, sobre os nossos governantes. E também, ó Pai, nesse dia oramos sobre os pedidos de oração que estão aqui nesse vaso, e também sobre os cartazes de oração, Jesus. Nós cremos que a tua provisão virá sobre o teu povo, e é por isso que nós oramos e agradecemos pela tua provisão, certos, ó Pai, que os teus ouvidos estão abertos, ó Pai, os teus ouvidos jamais se fecharão, ó Pai, para ouvir o clamor do teu povo. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado. Quero te dar alguns recados nessa semana. Então, nessa semana nós teremos a nossa terça-feira, nosso de casa em casa, com aquela celulona, onde a pastora Carla e eu temos aquele tempo de conversarmos com vocês. Vai ser um tempo muito especial. Então, nessa terça-feira, às 7h30, nós temos o de casa em casa. Quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de oração, apenas online, às 19h30, pelo Facebook da igreja. Cremos que talvez até domingo nós teremos já nosso culto presencial. Tudo depende dos decretos que vão ser emitidos nessa terça, quarta-feira, dia 15 e 16, nós estamos esperando um novo decreto estadual. Então nós estamos verificando. Então, por enquanto, durante a semana, de casa em casa online, quarta-feira reunião de oração apenas online, e também as células via aplicativo, quinta e sexta e sábado apenas de forma online, tanto do geração, células de família e jovens e adolescentes. Amém? Qualquer dúvida você pode estar nos procurando, mandando aquela mensagem e crendo realmente no favor, na graça do Senhor. Amém? Quem iria ministrar hoje seria o pastor Rudy. Estava tudo certo, mas ele teve uma intercorrênciazinha, ele está tudo bem, com a graça de Deus, por isso ele não pôde ministrar, né? Provavelmente nas próximas semanas ele estará conosco, ministrando uma palavra graciosa do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Mas eu quero te convidar para nesse dia,
para nessa semana você entrar com uma postura de perseverança. O tema dessa palavra é persevere e avance. Persevere e avance. Semana passada eu ministrei sobre esperança, sobre uma esperança que nós temos em Deus, nós temos uma perseverança em Jesus, nós temos uma esperança e por isso que a igreja do Senhor pode ter fé, pode ter um posicionamento de graça, de favor, de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então por isso que eu e você podemos estar seguros, porque um dia, em breve, Jesus voltará e buscará a sua noiva. Por isso que, especialmente nos cultos de ceia, nós lembramos a importância de aceitarmos Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Então, certos que Jesus é o teu Senhor e Salvador, certos que Ele realmente já mudou a tua vida. Então, eu quero te convidar a você ter coragem, você ter fé, você ter um posicionamento de perseverança para que você possa avançar seguro no Senhor. Amém? Nessa manhã eu quero te convidar, quero orar mais uma vez com você. Orar e crer que o Senhor Jesus guardará o teu coração, a tua mente ao longo dessa palavra. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós oramos sobre a tua igreja. Nós oramos, Senhor, para cada irmão, cada irmã que está hoje nos seus lares, abrindo os seus corações para ouvir a tua voz. Jesus, tira toda a distração, tira todo o sentimento, todo o pensamento que nos leve para longe daquilo que o Senhor nos separou nesse dia. Jesus, nesse dia nós oramos, nesse domingo tão especial, onde nós já celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição. Nós queremos ter uma expectativa e um posicionamento de fé e de esperança. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, abra os nossos corações e as nossas mentes para ouvir a Tua voz nesse dia. Fala conosco. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Por que perseverar? Por que é tão importante nós termos coragem, nós sermos fortes, nós sermos posicionados? Perseverar, segundo o dicionário, é conservar-se firme, constante, persistir num estado de espírito ou num sentimento. Ter perseverança é não mudar de intenção ou orientação, é permanecer, conservar-se, continuar e durar. Isso é o que significa a palavra perseverança, e é exatamente isso que nós temos em Jesus, é exatamente isso que nós temos quando nós lemos a palavra de Deus. Deus nos chama para sermos perseverantes, para nós termos uma atitude de fé, um posicionamento de coragem, de força, de ouvir a voz de Deus e saber que Ele está conosco e vai nos levar em vitória para um amanhã seguro, amém? Desde o princípio, querido, eu e você somos perseverantes. Desde o início, quando você foi concebido, você deve ter lembrado isso das suas aulas de biologia, né? Quando teve um espermatozoide dentro de milhões que foi vencedor, então desde o início nós fomos formados, gerados como vencedores, como homens e mulheres que entendem a voz do Senhor, que foi chamado para realmente avançar e prosperar. Por isso, tudo aquilo que te impede de perseverar, de avançar, de ser vitorioso, tire isso em nome de Jesus. Tire esses pensamentos que não vêm do Senhor, tire todo o sentimento que te impede de crer que Jesus te chama para ser vencedor, amém? Repete comigo, em Jesus, eu sou mais que vencedor, amém? E o vencedor, aquele que vence, aquele que conquista algo, precisa ser perseverante, ele precisa ter uma atitude de fé, um posicionamento chave. Por isso que eu e você precisamos ter, queridos, ânimo, força para avançar. A igreja foi feita para estar juntos. Desde o princípio da igreja nós vemos a igreja avançando em unidade. Mas nesses dias, eu e você estamos separados fisicamente, por isso que precisa haver um pouco mais de perseverança em estarmos conectados na mesma visão.
Nesses dias, há tantas distrações, você pode estar muitas vezes assistindo esse culto na TV e muitas vezes com o celular, em redes sociais. Eu quero te convidar a você se desconectar de tudo aquilo que te impede de você ouvir a voz do Senhor. Porque nesse momento, ouvir a voz do Senhor é o mais importante. Redes sociais você tem o dia inteiro, mas nessa 1h30 que nós separamos para louvar ao Senhor, eu quero te convidar a você e eu estarmos conectados na mesma visão, no mesmo posicionamento e na mesma esperança, para que realmente eu e você possamos escolher. Eu estou separado fisicamente, mas nós somos nós somos apenas uma igreja. Eu escolho andar em unidade. A partir dessa semana nós teremos estudos de células diferentes das palavras, justamente para te encorajar. Nós estamos sem as nossas classes de ensino de forma presencial, algo que nós amamos muito nessa casa, são as classes de ensino. Então, a partir dessa semana, as células terão temas específicos para realmente nos levar em sabedoria, nos levar em conhecimento. Nós estamos lendo o livro de Provérbios que fala sobre sabedoria, que fala sobre o conhecimento, sobre aquilo que é importante. Então, eu quero te encorajar, você a assistir os cultos, mas também participar das células, que são dois conteúdos diferentes e um fortalece o outro. Amém? Esteja conectado numa célula. Se você ainda não faz parte de uma célula, um dos nossos grupos de crescimento, por favor, nos mande uma mensagem, que nós queremos servir a tua vida, nós queremos estar juntos, de forma online, mas juntos com a mesma visão, com o mesmo amor e com a mesma direção. Sabe, queridos, eu e você precisamos perseverar no amor. É uma atitude constante, é uma atitude diária e permanente. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso escolher avançar, eu preciso escolher sair da cama, amém? Eu preciso escolher ir a algum lugar. Você precisou, nesse dia, escolher sair de alguma outra atividade e vir para ouvir a voz do Senhor, e por isso que eu quero te encorajar. Lá em Mateus 24, de 12 a 13, fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu e você precisamos crer que nós vamos perseverar. Eu e você precisamos crer que amar precisa ser uma escolha. Eu escolho amar, eu escolho estar junto, eu escolho me conectar nesses dias com o povo de Deus, ao invés de me conectar com as coisas desse mundo. E eu quero te convidar você a abrir a tua palavra ali em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 é o nosso versículo de hoje. Hebreus 12, 1 a 4 fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, nos livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora dada, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Olha só que verdade. Muitas vezes nesses dias nós temos olhado apenas para nós temos olhado apenas para os nossos problemas e olhado apenas para as situações naturais. Nesse dia, meu irmão, minha irmã, eu quero que você olhe, você fixe os teus olhos em Jesus, e vendo que Ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue por amor a você. Por isso que eu e você podemos estar firmes, eu e você podemos estar seguros, eu e você podemos estar realmente posicionados num amanhã, porque Ele suportou tudo por amor a você. Põe a mão no teu coração e fala assim: Jesus suportou tudo por mim. Jesus suportou toda oposição
por amor a mim. Por isso que nesse dia eu posso ser perseverante e avançar em nome de Jesus. Amém, queridos? Para nós avançarmos, para nós sermos perseverantes, nós precisamos, primeiro, aquilo que está escrito ali em Hebreus, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, nos livrar da vergonha, nos livrar do passado, nos livrar do peso do pecado, dos pensamentos impuros. Ontem nós estávamos conectados com uma conferência ali na Nova Aliança, com certeza você esteve conosco na quinta, sexta e ontem. E ontem o pastor ministrou sobre resiliência. Resiliência é algo da física que fala sobre que você volta, quanto você consegue, a rapidez que você consegue retornar ao teu estado original depois de sofrer um choque ou um impacto. E uma das coisas que esse pastor falou, uma palavra tremenda, foi justamente sobre que nós precisamos tirar o foco do passado e depositar o nosso foco no futuro, colocar o nosso foco em Jesus. Eu paro de olhar para trás, eu me livro de tudo aquilo que me atrapalha ou me atrapalhou até hoje e tenho os meus olhos em Jesus e declaro, eu olho para frente, eu escolho perseverar, eu escolho avançar, eu escolho me posicionar num lugar estratégico junto com Jesus, e nesse lugar eu e minha casa seremos vencedores, amém? Nós paramos de olhar para tudo aquilo que nós perdemos e olhamos para tudo aquilo que nós podemos ganhar em Jesus, amém? Pare de olhar aquilo que perdeu, pare de olhar para aquilo que não deu certo, pare de olhar para aquilo que você perdeu talvez nessa pandemia e olhe com expectativa por aquilo que você pode receber. Pare de olhar para a crise e comece a ver oportunidades poderosas e gloriosas que Deus pode e vai fazer na tua vida ainda nesse ano, amém? Semana passada eu ministrei sobre que nós precisamos parar de falar que esse semestre é mais um semestre perdido, que o primeiro semestre de 2020 foi um semestre perdido e que esse próximo semestre que já começou com um novo decreto de lockdown vai ser um semestre perdido, mas um homem de fé, uma mulher de fé declara, esse semestre será um mês onde eu irei avançar, eu escolho perseverar, eu escolho avançar, eu escolho declarar o reino dos céus sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde. Eu escolho me livrar de tudo aquilo que já me atrapalhou, escolho me livrar de todo pensamento negativo, de toda palavra contrária, de toda maldição, de tudo aquilo que já foi declarado sobre você, sobre a nossa nação, sobre o teu emprego, sobre o teu casamento, e me livro disso e avanço com perseverança para o destino que o Senhor Jesus me chama. E a segunda verdade é justamente, eu preciso correr com perseverança. Não fala sobre pensar em perseverança, não fala sobre andar apenas em perseverança, mas fala sobre correr com perseverança. Se você for ver alguém, um maratonista que corre 40, 50 quilômetros, ele precisa ter perseverança. Uma coisa é uma pessoa que corre 50 metros rasos, claro que precisa ter foco, precisa ter um posicionamento, precisa ter uns posicionamentos, mas quando dá os 50 metros rasos ou 100 metros rasos, a pessoa ela precisa apenas correr, ela não precisa pensar, ela precisa apenas correr com perseverança para atingir o alvo. Mas quem corre uma maratona, quem corre outras modalidades que demoram algumas horas, precisa ter mais perseverança, precisa ter estratégias. Nesses dias, queridos, eu creio que Deus está realmente tirando você e a mim de um lugar de apatia e nos chamando para correr com perseverança. Nesses dias, meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor está nos dando estratégias, sabedorias por meio do livro de Provérbios, para que você e eu não desistamos. Há todo um preparo, há toda uma técnica, e há momentos onde um corredor dessas maratonas, ele precisa correr mais devagar para poder respirar, para ele poder ter fôlego para os momentos realmente finais, para momentos estratégicos. Nesses dias, meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus está nos mandando acalmar, tirando tudo aquilo que nos atrapalha, tirando o nosso posicionamento de prédios, de estruturas, e nos colocando para olhar aquilo que realmente importa, que são vidas. Nesses dias, ore primeiramente para a tua vida, olhe primeiramente para o teu casamento, olhe primeiramente para os teus sonhos, para o teu posicionamento, pelo teu futuro.
Eu quero te convidar nesses dias onde algumas rotinas foram diminuídas ou totalmente paralisadas, para que você respire, para que você entenda que é chegado um tempo de nós corrermos com perseverança. Quero te encorajar, queridos, sempre que tiver uma programação online da igreja, os cultos, você compartilhar isso com o máximo de pessoas. Você já sabe a nossa programação fixa, então convide pessoas para estarem juntas. Convide pessoas para estarem de forma online. Convide pessoas para participar da tua célula, meu irmão, minha irmã. Nós temos visto que algumas células têm crescido e nós queremos que isso vai acontecer em todas as células dessa casa. Então convide, você é uma voz profética e você é a chave. Corra com perseverança, tira a apatia, tira a mesmice do teu coração e realmente se posicione no lugar de graça, de correr com perseverança. A corrida que o Senhor nos chamou para ter. Para quê? Para que eu e você precisamos ter os nossos olhos em Jesus, e não nas coisas desse mundo, e não nos obstáculos desse mundo. Tenha os teus olhos fixados em Jesus. Paulo fala muito sobre perseverança, ele fala sobre esse posicionamento. Lembrando que ele era um perseguidor do Evangelho, e depois da sua conversão, ele se torna um perseguido pelo Evangelho. E ele declara: corra com perseverança, mas com os olhos fixados em Jesus. Isso é que vai fazer com que você não desanime. Isso que vai fazer com que você rompa a apatia. De algumas semanas para cá, Deus tem falado muito ao nosso coração sobre sair de um ponto de inércia, sair de um ponto de apatia. Hoje nós estamos aqui praticamente sozinhos, com uma equipe reduzida de louvor, de mídia, de áudio, e algo que eu falei antes de nós iniciarmos a transmissão, que nós não aceitamos fazer apenas algo mecânico, algo apenas quadrado, mas nós chamamos para que nós possamos adorar ao Senhor, e a técnica é apenas um detalhe. Nós temos investido em pessoas, investido em equipamentos de forma bem considerável para que algo de qualidade chegue até você nesses dias. Por isso que eu quero te convidar novamente: seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Seja fiel, porque por mais que nós não estamos tendo programações infantis e outras programações que nós estamos acostumados, a igreja não parou e ela continua investindo em pessoas e continua investindo em você, para que o material de qualidade chegue até você. Precisa de programas, de equipamentos que custam caro, e isso para nós é um investimento, que nós não estamos investindo em coisas, mas investindo em você. Amém? Creia que nós somos uma igreja que investe em pessoas, que investe naquilo que realmente é relevante. Amém, queridos? Pense somente em Jesus, que suportou todo pecado, que suportou todas as oposições por amor a você. Repita comigo: Jesus suportou todas as oposições por amor a mim. Amém? Por isso que hoje você pode ser perseverante, por isso que hoje Jesus te dá uma palavra de avance no poder no nome de Jesus. Pare de focar ou priorizar aquilo que já foi e comece a focar e priorizar aquilo que está por vir. Nós cremos que no final ainda desse mês teremos grandes respostas. Foque naquilo que está à frente. Faz aquele cartaz. Você já fez aquele cartaz bem bonito na tua casa sobre projetos, sobre sonhos e sobre áreas que até ontem roubavam o teu sono? Seja em área financeira, de saúde, e comece a declarar: tudo já está pronto, tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Jesus declarou: Pai, tudo está consumado. Todos os nossos pecados foram levados na cruz, todas as nossas dores foram levadas na cruz, toda a tua aflição já foi levada na cruz, toda a sua doença já foi levada na cruz, toda a sua maldição já foi levada na cruz. Então, por isso, pare de olhar por aquilo que já foi, por aquilo que você perdeu, por aquilo que você não conquistou, e olhe com segurança, com firmeza, com determinação por aquilo que está por vir. Sabe, queridos, quando eu e você escolhemos perseverar, nós escolhemos vencer, é um posicionamento chave, um posicionamento profético, de nós avançarmos a cada dia, de nós cremos
a cada dia. Você e eu fomos feitos perfeitos, a imagem de Jesus, a imagem, né, de Deus. Então eu e você fomos feitos com mecanismos contra a destruição de nós mesmos. Como o corpo ele resiste até o final, por pior que seja a doença, ele resiste, ele luta até o final. Então eu e você precisamos lutar até o fim. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto você tiver o dom da vida, você viu que é o dom da vida, não existe o dom da morte, mas sim o dom da vida. Eu e você precisamos avançar, nos posicionar, crer e avançar seguros. Lá em Atos 16, 23 a 26, Paulo fala assim, a palavra de Deus fala assim sobre Paulo e Silas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com todo o cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e, imediatamente, todas as portas se abriram e todas as correntes de todos se soltaram. Semana passada eu falei sobre João, o apóstolo do amor que estava preso em Patmos, mas mesmo assim ele conseguiu ouvir a voz do Senhor, ele conseguiu ver os céus abertos, ele conseguiu escrever sobre o livro de Apocalipse, sobre visões poderosas daquele que um dia virá para buscar a sua noiva. E Paulo e Silas tiveram um comportamento parecido com isso, mesmo presos eles estavam livres. E ali fala, de repente, querido e querida do Senhor, demora tempo até que um de repente de Deus aconteça. Demora tempo de oração, de jejum, de posicionamento. Por isso que eu e você precisamos ser perseverantes. Paulo e Silas já tinham passado por diversas situações, quando de repente algo aconteceu. Eles foram jogados semi-mortos naquele lugar, mas ele, em vez de olhar para um problema natural, ele olha para o autor e consumador da sua fé, e de repente o céu se abre e as correntes de todos se soltaram. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu e você temos um posicionamento diferente, não apenas você será liberto, mas as pessoas perto de você serão libertas e abençoadas. As pessoas precisam ouvir de você, não mais murmúrio, não mais tipo, eu estou coitado de mim, esqueceram de mim, não sei o que. Para de sair desse lugar, querido, sai desse lugar de vitimismo em nome de Jesus e avance, renove a sua mente. Renove o seu coração, renove o seu posicionamento em Deus, renove a sua esperança hoje, em nome de Jesus. Seja como Paulo e Silas. Duvido que você passou por uma situação tão terrível quanto eles. Eu fui fazer uma visita na sexta-feira com um irmão dessa casa que sofreu um acidente no trabalho e teve 3 dedos do pé amputados. E sabe, queridos, quando eu fui orar por ele, sabe uma coisa que me chamou me encheu de esperança, de fé, porque ele perdeu, foi do pé, ele perdeu esses 3 dedos, e ele falou para mim assim, pastor, pelo menos eu não perdi o dedão e o dedinho do lado, pelo menos eu consigo usar a havaiana. E eu louvei a Deus que ele conseguiu rir, ele conseguiu ter esperança, mesmo depois de uma sentença de talvez ter totalmente o pé amputado. É isso que nós precisamos olhar, é isso que nós precisamos ver, é isso que nós precisamos ter um encorajamento no Senhor, de olhar para situações de dor, de luto, de vergonha, e olhar com esperança, é louvar o Senhor. E eu tenho certeza, para quem mais ele contar essa piada, as pessoas vão ser preenchidas. Há uma coisa diferente nesse irmão, que é Jesus. As pessoas precisam olhar em nós, olhar em você e ver que algo diferente há no teu coração, algo diferente há na sua vida, algo diferente há no seu posicionamento
de não mais de choro, não mais de luto, não mais de vergonha, mas sim de gratidão ao Senhor, porque você está vivo, então você tem razões e motivos para adorar o Senhor. As pessoas ao teu redor precisam louvar ao Senhor e ver que Jesus se manifesta na tua vida, que Jesus se manifesta no teu lar, que Jesus se manifesta no teu casamento, que Jesus se manifesta nas suas finanças, que Jesus se manifesta na tua vida. Amém, querido? Mude, porque libertação virá. Eu declaro que libertação virá nessa semana sobre você, sobre áreas que estão te aprisionando, em nome de Jesus, e você vai testemunhar a graça do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu e você iremos louvar ao Senhor, nos posicionar no Senhor, até que de repente algo dos céus virá, a provisão dos céus virá, estratégias dos céus virá sobre a tua vida e nos fará olhar para o Senhor de uma forma diferente, de uma forma constante. O pessoal do louvor já vai retornar. Em Hebreus 12:3 fala assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Essa é uma verdade, está ali em Hebreus 12:3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que você não canse nem desanime. Esse é o posicionamento que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã, hoje. Não se canse, não desanime, entrega tudo ao Senhor, confia tudo no Senhor. E você, novamente eu quero falar, pare de olhar para aquilo que você perdeu, pare de olhar para o seu passado e olhe com firmeza, olhe com perseverança, olhe com intrepidez, olhe com fé para um futuro glorioso que Deus te chama para estar e se posicionar em nome de Jesus. Queridos, para nós podermos encerrar essa mensagem, essas situações com que nós estamos vivendo, de apertamento, essas situações desconfortáveis que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que eu estou vivendo, é para justamente extrair o melhor de nós, é extrair o melhor da igreja do Senhor, é para justamente nós sermos vozes proféticas. Por isso que eu quero te convidar, compartilhe uma palavra de bênção, compartilhe nas suas redes sociais o versículo que você leu esse dia e te abençoou. Compartilhe graça, tire uma foto da tua casa ouvindo essa palavra, assistindo o culto, poste nas redes sociais e coloque: estamos juntos, porque é nesse lugar de unidade que Deus ordena bênção, é no lugar de unidade que o melhor de Deus vem, que se posiciona e que realmente nós vemos. E para o último versículo que eu quero ler nesse dia foi justamente o Provérbios de ontem, Provérbios 11, 24 e 25, que fala assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retém o que deveriam dar e cai em pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Posicione-se em amor, mas posicione-se em generosidade, de amar, de servir, de posicionar. Não se deixe abater. Se dúvidas vierem ao teu coração, chore para cima. Procure teu líder, procure nós pastores, mas não permita que mentiras e enganos de Satanás venham sobre a tua mente. Não permita que pessoas que são usadas por Satanás te impeçam de você estar na comunhão da igreja. Tire mentiras de que eu não preciso viver em igreja, que eu não preciso confiar. Tire essas mentiras, meu irmão, minha irmã. Você e eu só avançamos quando nós confiamos na nossa cobertura espiritual, quando nós nos posicionamos nesse lugar de cobertura e de unidade. Sabe, amados, uma das coisas que eu mais sinto falta, umas 3 semanas atrás a gente fez uma live para homens com o pastor Davi, que é o meu pastor, e uma das coisas que eu mais sinto falta nessa pandemia é poder estar junto com ele, de nós tomarmos um café que nós sempre tomávamos, para termos comunhão. E isso precisa arder no teu coração.
a falta da comunhão de estar na igreja, a falta da comunhão de estar na célula, a falta da comunhão de estar conectado com o teu líder ou com o teu pastor. Isso precisa arder nos nossos corações. Conecte-se. Conecte-se por meio das redes sociais, conecte-se por meio de uma mensagem no WhatsApp. Deus tem nos dado estratégias e tem nos dado a você e a mim o WhatsApp, Zoom, Facebook, tantas ferramentas que nós podemos conversar. Tempos atrás nós estávamos conversando, né, frequentemente nós temos um tempo com César e com a Andréia, que estão lá do outro lado do mundo, do Japão, pais da Gabi, que é nossa tecladista, e eles estão do outro lado, mas nós estamos conectados, nós estamos juntos, porque é uma escolha. São filhos frutíferos dessa casa, que serviram com muita graça, e nós cremos, César e André, eu sei que vocês estão sempre assistindo, eu creio que vocês vão voltar a servir nessa casa. Em breve Jesus vai trazer de volta vocês aqui quando terminar esse ciclo aí no Japão, e vão trazer vocês de volta para continuar servindo. E sabe o que? Uma das coisas mais incríveis que para mim como pastor eles foram para lá, já faz 2 anos, Gabi, que o papai foi? 2 anos, né? E a Andréia faz 1 ano e pouco, né? Que eles continuam sendo frutíferos. E recentemente, alguns meses atrás, eles foram estabelecidos como pastores naquela igreja. Isso para mim, como pai espiritual, não tem nada melhor do que ver os nossos filhos espirituais avançando, exercendo o seu ministério, exercendo a sua função, cumprindo o seu chamado.